Opa, fala aí, meu amigo, fala aí minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque comigo vai tudo bem, obrigada. Aqui de Paula na voz e esse aqui esse canal, esse aqui é um canal humilde, né? Para você que é da área de portaria ou que está iniciando, você meu amigo porteiro, você minha amiga porteira e, enfim, nessa área aí a gente vai falar de aliás, nesse vídeo, né, especificamente, ou nos vídeos, né, anteriores aí, a gente tem falado sobre assuntos referentes à área, e nesse vídeo especificamente falando, eu vou dizer uma coisa aqui específico do horário, dos horários, qual a diferença dos horários. Então, eu vou falar um pouco sobre o horário noturno, né, e sobre o horário diurno, e quais são os melhores horários. É, de antemão eu já digo, não existe um horário melhor, porque somos pessoas muito diferentes, né? Umas das outras, né? Os seres humanos são únicos, né? Então assim, às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Porém, seguindo algumas coisas que eu já ouvi, né? Até em questão de fisiologia, talvez um dos termos que mais chegou a mim nesse sentido seria que, até em questão de estudos, já foi comprovado que trabalhar à noite, ao médio e longo prazo, pode trazer algum dano para a saúde da pessoa. Porém, é aquela coisa, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas, em alguns casos, a gente está falando de estudos, de pessoas que estudaram um assunto específico. Então, elas sabem bem o que elas estão falando, né? Também não vou entrar no mérito da discordância devido à questão do respeito por essas pessoas, no sentido de elas saberem o que estão falando, né? Mas eu falo por experiências minhas que eu tive. E eu posso dizer assim, que realmente o que eles dizem sobre a noite é verdade. A noite é feita para dormir, né? A noite é feita para dormir, né? Eu não vou te trazer com exatidão quem falou isso ou quem foram as pessoas que disseram isso, mas por experiência, como eu disse, realmente à noite não estava nem combinado, para você ver. Vai dar 1h36 mais ou menos, vai dar vai dar 2 horas. Então assim, já bate o sono, é o cansaço natural. Então, o corpo, a fisiologia do corpo pede o quê? Para descansar os olhos, para dormir. Porém, eu estou aqui trabalhando, então eu tenho que me manter acordado, né? Ou tentar, né? Seria o ideal que a gente tivesse controle sobre o sono, mas a gente não tem. Nessa área você vai ver muita conversa assim também, né? Muita gente que fala que controla o sono, né? Aquelas histórias para quem gosta de ouvir história, né? Porque na prática não tem como controlar o sono, porque o sono é uma fisiologia do corpo. E as fisiologias do corpo são naturais, né? São coisas que vêm sem a gente programar, digamos assim. Então, uma dor de cabeça, um bocejo, um espirro, enfim, situações até diferentes uma das outras, mas são da naturalidade do corpo humano. Então, quando você ouvir isso, e você vai ouvir, principalmente quando você for trabalhar à noite, são coisas de pessoas que falam esse assunto, mas na prática não é bem assim, né? Existe todo digamos assim, um leque de situações aí que pode ser feito para que esse sono seja diminuído. Mas isso não é garantido que a pessoa não vai sentir sono, até mesmo que essa pessoa vai cochilar, até mesmo no ambiente de trabalho. Mesmo porque nós somos animais notívagos, né? Aliás, não somos, né? Não, nós não temos esses hábitos noturnos, né?
Nós somos já seres já com hábitos matinais, né? Então, o que eu digo é isso, que por mais que você vá ouvir na área que algumas pessoas dizem que não sente sono, que não sei o que, e bababá, e papapá, na prática não é bem assim, porque isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas sono todas as pessoas sentem, né? Umas mais, outras menos. Agora, que tem pessoas que não se adaptam ao horário noturno, isso é um fato, porque eu já vi. Tem pessoas que da 9 horas da noite de um plantão começa às 19, aliás, às 21 horas da noite, né? Vamos dizer dessa maneira. A pessoa entra às 19, 21 horas, seria 9 horas da noite. A pessoa já está morrendo de sono. Por quê? Porque ela não tem o costume da noite. Isso não é normal, né? Isso aí já tem que ser observado de uma outra maneira, porque perdão. Mas aí já é uma situação já que foge da normalidade. Por exemplo, eu estar bocejando agora, que não foi combinado, né? Como eu disse, é uma naturalidade. Porém, já é quase 2 horas da manhã. É normal sentir sono, né? Isso não é nenhum pecado. Mas como eu disse, tem pessoas que antes disso já está até cochilando, porque não aguenta. Não aguenta. Não aguenta porque não é para ela trabalhar à noite. Inclusive eu conheci uma situação numa outra empresa, né? E que essa pessoa, no caso era um porteiro, e a gente trabalhava em dois, ele sentiu sono e ele chegou a desmaiar assim, praticamente assim, ó, praticamente dormir na cadeira assim de roncar. E eu ficar olhando aquela cena e falar, gente, como que pode, né? Mas é aquela história, né? Cada pessoa, ela tem uma fisiologia, né? Diferente do outro, né? Eu tô falando esse termo fisiologia porque eu não sou nenhum especialista, enfim, não estudei na área e de repente posso estar falando alguma besteira aí. Mas eu tô me baseando naquilo que eu vi, né? Que realmente, nesse caso desse meu colega de serviço aí, ele sentiu essa necessidade aí de dormir, né? Na verdade ele apagou, né? Não foi nem uma coisa que ele quis, né? E igual eu falo sempre, né? Dormir mesmo você dorme na sua casa, né? Porque aqui, num ambiente desse, por mais que a pessoa queira, ela nunca vai conseguir dormir. Porque tudo depende da gente, né? Abrir um portão, telefone que toca, e a questão da preocupação, né? É uma coisa mental. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em alerta aí, né? Para que nenhuma situação aí fuja do controle, né? Porém, como eu disse, questão da fisiologia nossa, a gente não tem esse controle todo, né? Mas futuramente eu vou tentar gravando um vídeo sobre isso, né? Dando até algumas dicas aí de como burlar aí o sono. Apesar de, como eu disse, né? Apesar de, como eu disse, o sono ser uma coisa da natureza humana, né? E a gente não tem como brigar contra isso. Mas existem alguns hábitos que eu já fiz, né? E me ajudaram bastante, que é de levantar, andar um pouco. No caso, dependendo da portaria, você não pode também sair e abandonar a portaria, né? E ficar sem um campo de visão, principalmente do monitor, né? Mas você pode estar andando num perímetro curto, né? E querendo ou não, você consegue dispersar esse sono aí, né? Mas depois eu vou dar algumas dicas, né? Mas basicamente seria essa. Muita gente fala de café, tomar café, e alguns até energético, mas são situações que, querendo ou não, a pessoa acaba criando uma espécie de vício naquilo, né? Uma necessidade de estar tomando aquilo. Então, eu não sugeria isso para ninguém, né? Mas, de modo geral, a coisa que eu sugiro mesmo é a pessoa descansar na folga dela e procurar aproveitar o máximo possível para estar tentando
chegar melhor, né? No plantão, né? E aí por isso que eu disse que a pessoa tem que descansar bastante. Mas enfim, isso também serve para amanhã. Porém amanhã não é igual à noite, né? Que a pessoa pode deitar ali e dormir e esquecer da hora. Às vezes não precisa nem de relógio para acordar. É... o soninho bateu, viu? A gente toma aí, firme e forte. Daqui a pouco a gente dá uma andada aqui dentro da portaria e ele passa. Vai comer, e vou tomar um cafezinho também, né? Pelo menos ajuda um pouco. Agora, na questão que eu estava dizendo, tem que descansar. Porém, igual hoje eu descansei bastante. É que eu acordei um pouquinho mais cedo, né? Então, querendo ou não, por isso que eu tô sentindo sono agora. Mas já aconteceu também de eu dormir bastante e à noite ainda sentir sono. Porque o sono vem à noite. Por mais que a pessoa durma até tarde, o sono vem, né? E não tem como lutar contra uma coisa que é fisiologia nossa, como eu disse, né? Mas a gente pode diminuir ele, tentar, sei lá, burlar o sono, né? De alguma maneira. Mas realmente a noite não é fácil, né? Enquanto eu tô aqui, tô falando com você, às vezes pode até parecer que eu tô falando mole, não sei o quê. Porque, primeiro que à noite não dá pra falar gritando, né? Porque os condôminos estão dormindo, né? A maioria trabalha amanhã, ou hoje, né? Daqui a pouco, que já virou o dia, como eu disse. Então a gente tem que ter uma sensibilidade nesse sentido, né? Um senso, um bom senso, né? Que seria o mínimo, né? Para quem trabalha nessa área. E entender que se a pessoa está descansando, aliás, se ela vai trabalhar amanhã, então ela está descansando. Então é por isso, né? Porque ela precisa descansar, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, que a gente tem que ter noção que a noite não é fácil. Apesar da manhã também tem muita gente que praticamente acorda de madrugada, né? Então às vezes é melhor até trabalhar à noite, né? Porque tem gente que acorda 3:30 da manhã, tá entendendo? Pra sair às vezes às 5, porque o primeiro ônibus geralmente sai às 5, mas a pessoa se arruma, tal, às vezes toma um café, às vezes a pessoa só dorme até às 4, porque é um período muito curto, né? A pessoa tem que levantar e já ir pra luta. Mas é isso, né? Eu O que eu tenho a dizer em questão de horário, eu particularmente prefiro a noite. E depois eu vou falar no outro vídeo sobre amanhã, tá? Qual que é a minha visão. Foquei mais na noite aqui. Mas para mim, dos dois horários, eu já preferi mais amanhã, mas devido a algumas coisas que aconteceram, e depois que eu comecei a trabalhar à noite também, eu comecei a ver as coisas de outra maneira. Então hoje o horário para mim melhor é a noite, apesar dos pesares, apesar do cansaço que às vezes bate, não que da manhã não bata, né? Mas enfim, a noite não é fácil, porém tem seus prós, tem seus contras, mas também tem seus prós, né? Porque é um horário mais tranquilo, né? Não tem encheção de saco, não tem chefia, e então eu acho que é mais tranquilo para se trabalhar, entendeu? A gente trabalha em paz. Então, se eu fosse para escolher um horário, eu escolheria o da noite. Mas depois eu volto com outro vídeo aí para estar pontuando melhor aí um pouquinho mais sobre o horário da noite, mas eu vou focar mais no horário da manhã, porque da noite eu já falei um pouco, né? E aí, se você tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, pode perguntar. Desculpa o vídeo ter ficado longo aí, né? 15 minutos, mas isso aqui é só uma conversa mesmo, aberta e tranquila, por isso que o vídeo se alongou. Mas por enquanto é isso, fica na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!